Olá, eu sou Ana Paula Flores e a partir de hoje o canal Educa SC, em conjunto com o portal, iniciam a primeira maratona em TV aberta de Santa Catarina, totalmente voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio. Durante 2 semanas nós vamos estudar juntos cada matéria que faz parte do Enem. Vamos estar ao vivo no portal educasc.com.br com a interação direta dos professores da Rede Estadual de Santa Catarina. Além das dicas em cada um dos programas, nós vamos disponibilizar para você, estudante, um canal direto com o professor para, em tempo real, tirar as suas dúvidas. A prova está chegando. Faltam alguns dias para o exame, que muitos de vocês já se prepararam por tantos anos. Então, aproveite cada segundo e embarque com a gente nessa maratona de muito conhecimento. E hoje nós começamos com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, com foco nas disciplinas de arte e língua portuguesa. Nesse primeiro bloco nós vamos iniciar com a língua portuguesa, com o professor Josué Silveira Tomé, que está aqui com a gente. Professor Josué, seja bem-vindo ao programa de hoje. Olá, Ana, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade ao Educa SC pela iniciativa da sede em propor um documento tão voltado a essa prova tão importante que é o Enem, e fico muito feliz em poder participar e falar um pouquinho dessa prova que é tão importante, que é a linguagem, e que aborda tantos temas que são pertinentes à formação do aluno. Professor Josué, já vamos então para a primeira pergunta sobre a disciplina de língua portuguesa. Essa prova de linguagens, ela é uma prova extensa, são 45 questões que são divididas aí entre várias disciplinas. E especificamente sobre a disciplina de língua portuguesa, nós temos aí só questões de interpretação de texto ou esse conteúdo vai um pouco mais além? Olha, Ana, isso é uma questão muito relevante e isso acontece muito porque os alunos, quando vão estudar, começar a estudar para a prova do Enem, eles têm o hábito de resolver questões quanto às provas anteriores, e isso é muito importante. Só que o Enem ele tem uma característica única por ser uma prova muito moderna, que ela aborda tudo de forma muito subjetiva. Isso leva o aluno a entender que, na verdade, a interpretação textual é o suficiente. Não é. O Enem ele é uma prova técnica que vai cobrar conteúdos científicos referentes a cada área, porém a interpretação textual cai muito pesado nessa área, mas não é somente ela que está. Porém, ela é muito importante, mas não está sozinha na área de linguagens. E o que mais, então, o aluno é importante que ele fique atento, além da interpretação de texto, que é muito importante, mas além disso, o que ele precisa focar para estudar nesses últimos dias aí da prova do Enem? Sim, como dito já, a interpretação textual é muito importante, porém nós temos também a gramática, nós temos literatura, nós temos também a teoria da comunicação e figuras de linguagem, que caem sempre em todas as provas e sempre são cobradas também juntamente com interpretação textual. Embora a interpretação textual seja muito importante, essas caem também de forma subjetiva e são cobradas juntamente nas questões. E como que esses 5 principais conteúdos eles costumam cair na prova do Enem, professor? Então, interpretação textual, como a gente já falou, vai cair, porque as questões são subjetivas, então requer do aluno uma bagagem que ele traz antes, tanto que a gente fala um pouco de interpretação e compreensão, mas a interpretação requer do estudante essa bagagem, então é necessário que ele tenha. Porém, como a gente tem alguns exemplos, gramática, ela vai cair juntamente com textos, de forma mais subjetiva, porém ela vai estar lá. Então, em algumas questões que são cobradas, como por exemplo, a gente tem aqui uma questão que trata sobre o anúncio de um classificado de um imóvel. Aqui ela trata do gênero textual, anúncio, classificados, porém a gente pode ver que já na alternativa número 1, ela fala sobre verbos na forma imperativa. Então a gente sabe que isso fala um pouco sobre funções da linguagem, que aborda o que? A função conativa ou apelativa. E a gente também tem ali a gramática envolvida no aspecto de classe de palavras. Como ele cita classe de palavras como substantivos e adjetivos, cabe sim ao estudante saber o que são essas classes. Como diz, claro, de forma subjetiva, porém estão ali. Então não importa só o aluno estudar e treinar a sua interpretação, ele tem que ter essa sua bagagem, ele tem que conhecer conceitos, ele tem que saber definições e classificações daquilo que vai ter. A gente pode ver aqui, quando ele fala sobre substantivo e adjetivos, e gênero textual a gente vai ver que cai também, porque quando é elucidado ao aluno, pela essa bagagem que ele já adquiriu ao estudar, se preparar para essa prova, ele vai saber que o gênero anúncios classificados,
ele vai ter a descrição, ele vai ser voltado à descrição. Então a gente sabe que o gênero descritivo, ele vai ser rico em adjetivos. E quando o aluno já tem essa bagagem, claro, além dele conseguir interpretar o que é pedido na questão, ele vai saber que a alternativa correta seria a letra B, que é a riqueza de adjetivos que modificam substantivos, relevando a qualidade do produto. Então, de forma subjetiva, a gente pode ver que em uma questão só, nós tivemos quase todos os principais conteúdos que a gente tem que se preparar para o Enem. Então não é só interpretação, cada um cai também, só que de forma subjetiva em cada questão. Fica ali subliminar esse conteúdo, né, que o aluno já estudou em toda a sua jornada acadêmica, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então todo esse conteúdo vai ser trabalhado de uma forma mais global, mais holística. Sim, sim. Como eu falei ali no caso, interpretação vai cair, como pode-se ver, porém essa subjetividade não desclassifica os conteúdos científicos. Ela simplesmente mostra como esses conteúdos científicos, aquela velha pergunta que todo aluno faz, onde é que eu vou usar isso na minha vida? As questões do Enem respondem isso. Então, embora abordem de forma subjetiva, o conhecimento desses conteúdos elucidam como interpretar essas questões e assim ir adiante, também com compreensão e interpretação textual. Professor Josué, e como que existe uma forma assim mais adequada para o aluno estudar ou focar em alguns conteúdos da língua portuguesa para a prova de linguagens? Sim, como a gente está na reta final agora, né, e é muito importante que o aluno já tenha toda essa bagagem que a gente comentou, ele saiba definições, classificações e todo o restante que ele tem que saber de cada conteúdo, mas é importante ele saber também que a interpretação textual só se aprende treinando. Então, para ele conseguir interpretar um texto, ele vai ter que treinar muito isso. Então é importante que ele faça as outras questões. Agora que a gente está na reta final, como eu falei, é importante que ele tire um bom momento dos estudos dele em resolução de questão, principalmente agora nesse momento. Porque através da resolução de questão, ele vai entender que as questões do Enem, para ser realizada, para ser interpretada, tem que também saber o funcionamento da prova, o que é muito importante. A gente sabe ali, por exemplo, que o Enem ele costuma sempre apresentar elementos de distração. Então tem questões no Enem que todas as alternativas estão corretas, porém só uma vai estar voltada ao que o enunciado pede. Isso são coisas que o aluno só descobre, no caso, realizando todas as questões e tirando um tempo para descobrir isso. Claro, é importante também que ele tire tempo lá, estude, principalmente ali em língua portuguesa, como a gente falou, na parte da literatura, ele saiba que o romantismo é um dos que mais cai, o modernismo cai muito. Também saber que Machado de Assis é muito cobrado, Aloysio de Azevedo é muito cobrado, mas também é importante ele treinar de forma mais direta essa interpretação textual e a compreensão textual. Também sempre prestando atenção nos conectivos, que são muito importantes, tanto para a interpretação quanto para a parte da gramática. Então, preposições, ele vai ter que estudar, ele vai ter que estudar a parte de conjunções e, claro, também ter toda a atenção, porque como a prova de linguagens, o aluno se equivoca achando que é a prova de português, e não é. Então, ele vai ter que estudar, tirar o seu tempo para estudar muito bem artes e também educação física e saber que essas questões vão sempre cobrar de forma subjetiva, então é treinando que ele vai adquirir esse conhecimento necessário. O professor comentou aí a importância também da literatura e de as principais escolas literárias também serem estudadas e retomadas, ser feita uma revisão desse conteúdo também, professor. Sim, muito importante. E não conhecer somente, como a gente tem o costume de estudar, datas e nomes. Não é só isso que importa. Como a gente falou, são subjetivas as questões. Então ele tem que conhecer o contexto histórico. Por exemplo, figuras de linguagem que a gente viu ali, ele vai ter tudo a ver com isso. Por quê? Como é que o contexto histórico, sociocultural, influenciou nessa escola literária? Por quais são as figuras de linguagem que são usadas? Por que são usadas? Pelo contexto histórico, pelo momento que a sociedade vivia e a influência que esses autores têm. Então, toda a questão intertextual, que um autor acaba citando o outro, porque cita um outro, ou até mesmo usa o texto dos outros no seu desenvolvimento, no seu texto. Por causa dessa questão sociocultural, que é muito importante. Tá certo, professor Josué, obrigada pelas suas explicações. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos dar algumas dicas do caderno de arte. Não se esqueça que nós estamos ao vivo pelo portal educasc.com.br. Lá, os professores que aqui estão vão tirar as suas dúvidas em tempo real. Nós já voltamos.
Alô catarinense! O estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante. Voltamos com a Maratona Enem 2021 e agora é hora de falar do caderno de arte. Dessa vez com o professor da Rede Estadual de Santa Catarina, professor Marcos Santos. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Ana, e um salve para vocês, estudantes do ensino médio que estão aí ligados no Enem. E é uma honra estar aqui a convite do Educa Santa Catarina para compartilhar algumas dicas quentes, algumas coisas que você não pode deixar passar batido aí, estudante, para ir bem na sua prova do Enem quando se trata de arte. Muito bem, professor. E já começamos então com a primeira pergunta. Como que a disciplina de arte, que é uma disciplina tão extensa e tão interdisciplinar, como ela é cobrada na prova do Enem? Então, falar da arte no Enem é lembrar primeiro de tudo que a arte ela está aí na nossa vida, no nosso cotidiano. A arte ela expressa a nossa humanidade, o que há de mais humano em nós, na verdade, a vida de uma forma plena. Então os nossos estudantes terão que fazer realmente esse exercício de buscar na sua bagagem cultural, na sua formação na escola e também na sua formação pessoal, daqueles conhecimentos da arte que estão para além dos muros da escola, que isso se faz presente de uma forma muito pontual na prova do Enem. E o professor colocou isso também através de um slide, uma apresentação, Exatamente. Né, vem comigo e presta atenção nesse painel. Nesse painel nós temos aqui algumas das linguagens contemporâneas. O cartaz lambe, o objeto de arte que traz para nós aí o hibridismo, que é a mistura de linguagens, aquela pegada da arte contemporânea. E o caderno, as questões de arte no caderno do Enem, elas abordam demais essas questões pertinentes às linguagens contemporâneas. Vamos fazer uma referência aqui para vocês e pensar um pouquinho nas vanguardas europeias, quando os objetos são retirados do seu cotidiano e trazidos para um outro contexto, ganham uma nova significação a partir do conceito, a partir da ideia, a partir daquilo que o artista propõe. Então a concepção de arte, gente, a ideia de arte, ela se desloca daquela criação genuína, de um dom, da exigência de uma maestria para fazer um trabalho artístico, que é a ideia clássica de arte, e as vanguardas europeias já batiam nessa tecla no início do século XX e trazem para nós essa autonomia das ideias dos artistas. Aqui eu trouxe algumas produções, inclusive, de estudantes do ensino médio, ao estudarmos as linguagens contemporâneas na sala de aula. Povoar o mundo com arte é uma forma de afirmar a vida. Então, para além da compreensão da arte enquanto expressão humana, enquanto expressão dos sentimentos, mas também daquilo que está ao nosso redor, do nosso mundo, de como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor, Ana, a arte, o trabalho artístico, traz em si essas vozes sociais. As influências do meio, as influências da sua época são percebidas a partir de um trabalho artístico. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, essa conexão que há entre a arte e a vida, com a intenção criativa dos artistas. E essa questão da arte enquanto disciplina no ensino médio, ela transcende, né, professor? Porque a arte aí é um conteúdo infinito, um conteúdo, inclusive, interdisciplinar, não é mesmo? Exatamente. Quando falamos da arte em si e dessa interdisciplinaridade na própria arte, gente, temos que ficar ligados que nós temos as artes visuais, a dança, a música, o teatro, e cada uma dessas linguagens tem a sua gramática, tem os seus códigos expressivos muito próprios para a composição desses trabalhos. Então você, estudante, vai ter que relacionar essa síntese das linguagens, esses elementos que compõem cada uma das linguagens, também com o contexto em que essas obras são criadas, com aquilo que está acontecendo no mundo e na vida. E mais as linguagens híbridas, que é quando essas linguagens dialogam entre si.
É quando para uma criação artística, vamos citar aqui o teatro, se utiliza das linguagens visuais, por exemplo, dos elementos cênicos, a iluminação, o cenário, junto a outros elementos do movimento, da dramatização, da encenação, da expressividade, que são próprios da linguagem do teatro, e junto para acompanhar, para ser assim a cereja do bolo, vamos dizer, a música. Aquela cena, aquela imagem, a dramaticidade dela se dá tanto pela expressão dos atores na sua interpretação, vamos usar isso aqui como um exemplo, quanto também por aquela atmosfera criada pela música. É quando as linguagens se combinam para criar outras formas de expressão. E na prova do Enem, essa compreensão, essa subjetividade do artista que alcança a cada uma das pessoas que apreciam aquele trabalho, isso é importante, mas há códigos que nós aprendemos na escola, elementos que são importantes para a composição dessas linguagens. Muito bem, professor Marcos. E quais são esses conteúdos aí mais pertinentes que o aluno pode focar, o candidato deve focar nessa reta final para se preparar para o Enem? Existe, de repente, algum exemplo de questão que você pode trazer para exemplificar isso? Precisamente. Então, como vocês costumam estudar as provas anteriores, deem uma olhada nas questões de arte, que vocês vão perceber essa mudança das imagens que aparecem na prova, gente. Elas aparecem da seguinte forma: elas são chamadas de texto. Por quê? Porque exigem uma interpretação, exige uma atenção e que você estabeleça relações entre aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece e aquilo que lhe é apresentado e solicitado no comando da questão. Por exemplo, essa questão aqui, ela tinha um grau alto de complexidade na prova anterior do Enem. Ela dava uma boa pontuação e ela estabelecia conexões com outras questões. É a obra de Damien Hirst, intitulada Mother and Child, que é o bezerro dividido em duas partes, onde a conexão que vai para além dessa imagem é justamente com as vanguardas europeias, de como a arte de ruptura, aquela arte chocante do início do século XX, especialmente o movimento dadaísta, influencia as novas formas de se fazer a arte a partir da pós-modernidade, a partir da segunda metade aí do século XX, gente, e a contemporaneidade com o artista Hirst. E aí temos que prestar atenção à imagem e perceber dentro do texto, que primeiramente é a imagem e o texto escrito, que situa, são 3 recortes aqui que situam essa obra e nos dão pistas, inclusive, da concepção desse artista, do que é arte para ele, o que ele quer a partir da criação dessa imagem, que é uma instalação, e aqui é um recorte, então ainda há também essa dificuldade para se perceber, e como isso se relaciona com cada uma das alternativas, que aí você tem que ficar muito antenado nas alternativas. Elas vão sempre dialogar com o segundo texto escrito e com a imagem para você perceber o que é coerente, mas as sutilezas que nós chamamos de pegadinhas, aquilo que é a contradição, que é onde você, estudante, vai ter que perceber o que é coerente e o que não é. Eu trouxe essa questão, você vai encontrar outras questões na prova desse ano, com toda certeza, mas para você pensar o quanto as linguagens da arte contemporânea, que são essas criações feitas a partir dos anos 1960 em diante, principalmente, o quanto você vai encontrar questões muito similares, essa dinâmica de como a imagem e os enunciados se relacionam com as alternativas. Elas estão sempre muito próximas ali e o estudante vai ter que fazer toda essa leitura da arte, essa relação entre arte e vida, mesmo não conhecendo de repente o artista ou a obra abordada, mas interpretar esse contexto ali exposto. Entender, então, professor, o aluno deve entender esse contexto da arte contemporânea como um todo. Esse é um conteúdo que é muito mais abordado no Enem. Exatamente, inclusive as imagens, né, os textos que são apresentados a partir das imagens, não só na área de arte, mas nas próprias questões de português, gente. Nas próprias questões de português você vai encontrar cartaz lambe-lambe, que é a linguagem da arte contemporânea. Lambe-lambe é aqueles cartazes com poesias, com imagens que você encontra aí colados nos postes. Ou seja, os artistas, eles, na arte contemporânea, há uma subversão, ou seja, há uma quebra daquele sentido clássico, daquela concepção
das coisas e é trazido um novo olhar para o cotidiano. E esse é um aspecto importantíssimo quando se trata da arte contemporânea. A base disso, como eu já citei, vem lá da fonte de Marcel Duchamp e os dadaístas, no início do século XX, e se desdobra naquilo que é chamado, inclusive, de anti-arte. É pensar novamente o que é a arte, quais são essas criações e o que essas imagens nos provocam para pensar sobre nós, sobre a vida, sobre a arte, dessa forma muito integrada das coisas. Muito bem, professor Marcos, muito obrigada pela participação. A gente vai dar um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos dar as últimas dicas para as provas de língua portuguesa e arte. Alô Catarinense! O estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante. Voltamos com a Maratona Enem 2021. E neste último bloco, vamos dar as dicas finais dos cadernos de língua portuguesa e arte. E aqui com a gente hoje estão os professores da Rede Estadual de Santa Catarina, professor Marcos e professor Josué. Professor Marcos, o que os alunos precisam lembrar na prova de artes, nessa reta final? O que é importante que eles foquem nesses últimos dias de preparação? Analisando as últimas provas, Ana, percebo que você, estudante, precisa ter aquele olhar atento para as manifestações artísticas contemporâneas, as expressões da arte contemporânea. E eu citaria aqui a body art, a performance, o happening, o objeto e essas linguagens muitas vezes hibridizadas. E também as manifestações artísticas da cultura hip hop, que estão muito em evidência. O grafite, o rap e como essas manifestações artísticas dialogam com o cotidiano e com as questões que acontecem na sociedade. Citaria também o cartaz lambe e os posters, que são um tipo de intervenção urbana, que estão cada vez mais presentes nas cidades para provocar as pessoas uma outra percepção da cidade, da vida e de questões que são pertinentes à vida social. Perfeito, professor Marcos. E professor Josué, existe alguma dica que o candidato, o aluno que está se preparando para o Enem nesse momento, ele pode focar nesses últimos dias para interpretar melhor as questões do Enem? É importante que o aluno, como a gente já citou, ao treinar essas questões do Enem, ele fique atento aos pontos cruciais do texto. Claro, se o texto for muito longo, pode até ser recomendado que ele vá às alternativas, leia e depois retorne ao texto para ficar mais fácil a leitura e a compreensão do que será necessário ele transpor as alternativas. Só que é importante também ele não se deixar se enganar. Então, quando ele vai ler o texto, é importante que ele destaque sempre a parte mais importante. Sempre que ele olhar uma conjunção mas, uma conjunção adversativa, é bom saber que a ideia central, ou seja, a afirmação do autor, vai vir depois daquilo. Então, ele tem que levar aquilo em consideração. A interpretação textual, como eu falei, envolve muitas coisas quanto à coesão textual e é bom ele saber conjunções, pronomes, preposições. Então, nessa leitura que ele vai executar, nesse treinamento agora, nesses dias finais, é bom que ele se volte a isso. Além de identificá-los, saber qual a função desses termos dentro daquela oração e dentro do que vai ser pedido nas alternativas. Então leia, preste bastante atenção nas conjunções, preposições, advérbios, locução adverbiais, preposições, para assim transpor isso às alternativas. E claro que, como a gente conversou, a prova de letras... De língua portuguesa? A prova de letras, no total, ela também vai precisar da bagagem cultural quando a gente cita de artes, língua estrangeira e educação física. Então, como bem o professor Marcos disse, as imagens são tidas como texto. Então, existem muitas questões que linkam tanto a imagem quanto ao texto. E é importante o aluno entender como é que está sendo feita essa conversa. Como é que o professor Marcos pode falar melhor sobre isso? Como é que essa imagem vai conversar com o texto e eu posso interpretar a ligação entre as duas, essa intertextualidade,
para assim eu achar a alternativa correta que é pedida no enunciado. Perfeito. Assim como você faz a leitura de um texto verbal, um texto, que no caso a imagem que traz ali um registro dessa obra artística, desse trabalho, ele vai lhe dar pistas da época, da materialidade, de como foi feito, dos processos, e essa percepção que você tem desse texto, ela se reforça no segundo texto, que ele traz ali alguns recortes importantes para você entender o que está sendo dito a partir daquela imagem. Você vai perceber realmente que época, que artista o fez, para então o enunciado lhe direciona a pergunta em si e lhe questiona o que se quer a partir dessa leitura que você faz do texto 1, a imagem, com a relação do texto 2, que traz ali um recorte histórico. E as alternativas dialogarão diretamente com esse texto 2 e a interpretação que você faz, referências que muitas vezes estão ali no texto imagem. E esse texto imagem, no caso, pode também indicar sobre literatura, falando sobre o contexto sociocultural, o que é muito importante também para saber quais influências dentro do texto. Então, ele sabendo, através da imagem, qual a escola literária, por exemplo, porque se ele souber quem é o autor daquela imagem, ele vai saber qual foi a influência. Exato, eu citei aqui para vocês a chave para entendermos a arte contemporânea e também para olharmos para os referenciais clássicos da própria arte. Quando eu falo arte aqui, gente, é a literatura, as artes visuais, a música, a dança, o teatro, a poesia, como esse todo, você precisa observar o que as vanguardas europeias têm a nos dizer. O futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e tantos outros movimentos aí mais recentes da história da arte, que vão dar essas pistas de transformações no mundo e como isso se processa nas criações artísticas, e na escola você aprende os conteúdos específicos de cada uma dessas escolas, dessas correntes artísticas, ou de artistas que trazem assim uma pegada muito autoral na sua arte, aquela arte que é realmente de ruptura, como nós citamos aqui o Marcel Duchamp, que é um dadaísta, mas que tem um trabalho muito dele assim, e que aponta para coisas que temos vivenciado hoje nas criações artísticas. E claro, como eu falei ali no caso, a influência na literatura dessa arte vai trazer uma bagagem. E essa bagagem vai influenciar, às vezes, a tratar mais de ironia. Então a gente já identifica uma figura de linguagem, às vezes tratar mais de uma linguagem mais denotativa, menos conotativa. Então isso tudo, essa conversa entre a imagem e o texto é muito importante por causa disso. Sempre traz essa bagagem a mais para a interpretação textual. Importante aí a gente observar então a questão da interdisciplinaridade, né? Como essas disciplinas elas estão o tempo todo envolvidas e correlacionadas na prova do Enem que o aluno vai fazer, né, professores? Sim, essa intertextualidade e também, como eu falei ali no começo, essa subjetividade proporciona isso. O fato dessas questões serem subjetivas, já é para eu conseguir ligar tanto uma imagem a um texto e eu ter todos esses conteúdos dentro nessa bagagem da interpretação. A gente costuma falar que em língua portuguesa a gente não ensina só a ler, a gente ensina a ler o mundo, assim como em artes também, o professor Marcos já falou muito bem disso. Exato, e quando olhamos as produções artísticas, as obras artísticas em si, elas não são, os autores delas não estão isolados, os artistas, sejam eles escritores, pintores, performers, dançarinos, assim como nós estamos aqui conversando hoje com vocês a respeito das nossas disciplinas e como elas aparecem no Enem, esses artistas também mantinham essas relações na sua época. Nós estávamos falando ali, por exemplo, dos dadaístas. No movimento dadaísta haviam artistas das artes visuais, mas da literatura também, no surrealismo. O surrealismo, na verdade, começou com um poeta. O francês André Breton traz aí essa relação de pensar a escrita a partir da conexão com a vida por um outro olhar, né? Sim. Muito bem, professor. E vamos então a uma dica final aí sobre a questão da redação. A gente sabe que a prova de redação do Enem é muito temida, porque ela vale aí, tem uma pontuação bem expressiva. No que a disciplina de arte, especificamente, pode contribuir para esse repertório sociocultural que o aluno precisa demonstrar na sua redação, professor? Olha, um palpite, Ana, para a redação desse ano, eu creio que é esse contexto da pandemia.
os desafios que a pandemia impôs à arte e à cultura, e especificamente aos artistas, a esse universo cultural, de se transformar, de se reinventar para permanecer. Universo que vai apontar lutas, mas também desafios, mas também conquistas. Nós tivemos aí o boom das lives, né, onde os artistas abriram seus ateliês, seus estúdios, foram cantar na varanda, colocaram as suas paletas e tintas aí expuseram isso da forma possível para as pessoas, buscando sempre a conexão, porque a arte é isso. Povoar o mundo com arte é estabelecer conexões, é estabelecer relações que sejam significativas. Então é olhar para os acontecimentos importantes na arte e na cultura nesse último período. Muito bem, professor Marcos, professor Josué, muito obrigada pelo nosso diálogo, pela nossa conversa tão bacana de hoje. Acredito que tenha sido muito valiosa para os nossos alunos da rede estadual que estão nos acompanhando. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso universo da arte na escola. E para vocês, estudantes que estão se preparando, uma boa prova e até um outro momento. Valeu! Então, eu queria agradecer a oportunidade, Ana, toda a equipe, e dizer a você, estudante, que você já tem se preparado, já está com essa bagagem. Creio que essas dicas vão te ajudar e espero que você tenha uma boa prova e consiga ingressar naquela faculdade que você tanto sonha. Boa sorte! E aí, está mais tranquilo para fazer o Enem depois de pegar essas dicas com a gente? Esperamos que o nosso programa esteja te ajudando nessa reta final dos estudos. Acompanhe ao longo desta e da próxima semana os outros programas da Maratona Enem 2021. Até mais!